A paz do Senhor Jesus Cristo, quero convidar você a refletirmos na quinta lição desse trimestre, segundo trimestre do ano, essa lição do dia 5 de maio, que vai falar sobre libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então, o assunto aqui, nós vamos observar que Paulo discorreu sobre a carta de Efésios, nos dando um clareamento mental acerca do poder de Deus, da eleição, da predestinação, da grande libertação que Deus concede à humanidade por meio da conversão à sua palavra. E aqui nós encontramos o pastor Douglas Batista trabalhando esse assunto com muita clareza, fazendo entendermos algo precioso desse tesouro glorioso que é a palavra de Deus. O texto áureo vai trazer no versículo 2, no versículo 4 e 5 do capítulo 2 de Efésios, que vai nos dizer assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E aí a verdade prática diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. Então, irmãos, essa é a verdade prática, o pensamento do autor da lição, que foi o pastor Douglas Batista, que nos traz uma profundidade de esclarecimento. O texto, a leitura bíblica em classe, encontra-se em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10, que vai falar ali sobre a graça de Deus, e a lição em si, ela tem alguns propósitos, o objetivo da lição, o objetivo dividido em tópicos, que o primeiro é refletir sobre nossa natureza pecaminosa, depois explicar que fomos vivificados pela graça de Deus, e informar que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Então, todo cristão deve ter essa consciência que a salvação é um favor de Deus, vem daquilo que Deus fez por nós, não das nossas boas obras. Não somos salvos porque somos melhores do que ninguém, nem mesmo porque temos religião. Somos salvos por causa da graça de Deus. Pela graça somos salvos. Isso não vem de nós, é presente de Deus. Então a introdução nos diz assim: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação, dos versículos 1 a 10 do capítulo 2. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um dos imerecidos dados por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Então, já diz que é imerecido, porque ninguém merece salvação. Aprove a Deus, isso é pelo seu infinito amor. É a maior declaração de amor de Deus. Aí Deus expressa o seu amor ágape, o amor incondicional. Concedeu a quem
realmente não merecia. Nenhum ser humano merecia salvação por causa do pecado. Mas aprove a Deus nos conceder, por meio da sua infinita graça, do seu grande amor. O primeiro tópico vai falar aqui sobre a antiga natureza, morta em ofensa e pecados. Isso fala da nossa vida antes de Cristo. Ele diz, no início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Isso, nós estamos reservados para a ira de Deus. A ira está destinada àqueles que recusarem o plano de salvação. Então, todos são chamados à salvação, mas alguns não querem, preferem ministrar o seu livre-arbítrio e recusar a salvação. Então, Deus não poderá fazer nada com aqueles que não, por aqueles que não querem ser alcançados por essa graça. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Paulo disse a Tito, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas é ensinando que, renunciando à impiedade, as consciências mudando, vivemos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Lá em Tito, capítulo 2, a partir do versículo 11. Então, a gente precisa entender, versículo 11 e 12, né? Então, a gente precisa entender que a palavra precisa ser pregada, e a todos os homens. Agora, quem receber, passa a viver em novidade de vida. O primeiro subtópico aqui, vai falar do primeiro tópico, vai falar sobre a condição anterior. E nos vivificou, estando nós mortos em ofensas e pecado. Diz o primeiro versículo, a palavra ofensa no grego parapitoma, tem o sentido de passos em falso, de forma debilitada, deliberada. Então, nós damos passos em falsos de forma deliberada, de qualquer maneira, sem controle, sem regra. Então, o sentido dessa palavra aqui é parapitoma, que é uma palavra grega que tem esse sentido, de passos em falsos de forma deliberada. O termo para pecado é amartia, o qual descreve como aquele que era o alvo, aquele que erra o alvo, quer dizer, pecar é errar o alvo com relação à verdade de Deus, à bondade de Deus, à chamada de Deus, aos caminhos de Deus. Então, o pecado, essa palavra aqui, ela traz esse significado, viu? Aquele que erra o alvo, viu? Amartia, ou hamartia, o qual descreve aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem, em sua natureza pecaminosa, é diagnosticado como morto. O homem, vivendo no seu pecado, diante de Deus, ele está morto. Como morto, ou seja, uma declaração real da condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado que inevitavelmente
separa o homem de Deus. Então, irmãos, o homem sem Deus, sem um compromisso com Jesus, ele é espiritualmente um cadáver ambulante, porque ele está morto nas suas ofensas e pecado, e se trata-se de condição moral ou espiritual. Às vezes o sujeito, até fisicamente, ele está saudável, tem uma vida perfeita, pode até exibir uma atestado de saúde e constatar que tem uma saúde de ferro, né, como diz aí no popular, mas se ele não tiver contato com Jesus, não tiver a salvação de Jesus, não tiver declarado Jesus como seu único filho de Salvador, espiritualmente, moralmente, ele está raquítico, doente, condenado à morte. Não está dizendo aqui de morte física, mas de uma separação. A morte espiritual, ela é mais terrível porque ela não é uma exterminação. A morte espiritual, ela é uma separação. Aquele que é condenado, que vai ser condenado à morte espiritual, que morreu sem Jesus, vai ser lançado num lugar totalmente afastado de Deus, condenado a sofrimento, condenado a uma eternidade de sofrimento, mas a consciência não morrerá. Ali, querido, Jesus disse que lá o fogo nunca se apagará e o bicho nunca morrerá. O fogo é o ardor da ira de Deus e o bicho é a consciência daquela pessoa que for lançada ali. Quer dizer, que é a alma, o espírito da pessoa que for lançada ali, que terá consciência de que rejeitou o plano de salvação, mas aí nada mais poderá ser feito, porque perdeu a última oportunidade, que é enquanto o corpo, o espírito e a alma estão ligados ao corpo, é que se faz essa decisão. Depois que Deus decidir separar, por meio da morte física, aí não restará mais a oportunidade para aquilo que é eterno no homem, que é o homem espiritual. É eterno, tanto para a vida quanto para a morte. Morte quer dizer, do afastamento eterno de Deus, mas não é exterminado. Então, é bom que entendamos isso. Ele diz assim, e a gente pode encontrar esse texto, no capítulo 59, versículo 2, que fala que o homem está separado de Deus por causa do pecado. Tiago também, capítulo 1, versículo 15, dá essa ideia. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Viu, irmão? Está morto espiritualmente, às vezes, como já disse antes, desfrutando de uma boa saúde física e até mental, porém, por falta de compromisso com Deus, ele está moralmente e espiritualmente morto. O segundo subtópico aqui do primeiro tópico fala sobre a nossa ofensa e pecados. A má conduta em que no outro tempo andaste é descrita por Paulo por meio de uma metáfora do ato de andar. Claro, a metáfora, quer dizer, uma comparação do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração. Quer dizer, antes nós vivíamos uma vida alienado, afastado de Deus, andávamos segundo o curso da nossa própria vontade, vivendo os prazeres do pecado. Agora, uma vez recebendo Jesus na nossa vida, as coisas mudam, porque aí passamos das trevas para a luz, saímos da morte para a vida, recebemos um direito da regeneração. Agora, vamos procurando conhecermos a vontade de Deus e nos aplicarmos a ela. Aí ele vai aqui dividir em alguns itens aqui,
O versículo, no capítulo aqui do capítulo 2, o versículo 1 ele fala, andaste segundo o curso deste mundo, isso, segundo a influência do mundo. Aí 2b, os costumes eram praticados conforme o sistema mundano. Nós vivíamos segundo, tudo está certo, tudo está bom, aprovamos o pecado e não tem regra, não tem lei, e nós que fazemos a nossa própria regra, a nossa própria lei. Isso é a vida do homem sem Deus. E ele diz, tais como a imoralidade e o furto, a mentira, tudo isso é coisa do homem pecador, do homem sem compromisso com Deus. Aí ele diz, uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativar, ou melhor, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Então a gente larga a vida do passado e passa a viver uma vida diferente, como em Romanos, no capítulo 12, ele dá esse esclarecimento, que nós agora temos que vivermos em novidade de vida. Novidade de vida. Não andar segundo o curso da nossa própria vontade, mas segundo a graça de Deus. Largar as imundícias, largar as impurezas. E ele fala também no versículo 2, do capítulo 2, ele fala, andaste segundo o príncipe da potestade do ar, uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Está vendo? A pessoa no mundo, muitas das vezes, ela está influenciada pelo pai das trevas, por Satanás, que traça o projeto para que elas obedeçam. Quem não quer saber de Jesus, automaticamente está manobrado, controlado pelo príncipe das trevas, pela potestade do ar, que se refere às artimanhas maléficas. Então é preciso que a gente tenha muito cuidado. Ele diz indica que os agentes malignos têm capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Então, os homens desobedientes e incrédulos são influenciados por Satanás a praticar o mal. Ele diz, mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Então, a gente não precisa ter medo das ameaças de Satanás, como as pessoas lá fora, né? Algumas linhas religiosas que, se o sujeito disser que não vai fazer algo, ele é ameaçado pelos espíritos maus, dizendo que vai quebrar a perna, vai matar parente, vai fazer isso, fazer aquilo, vai destruir, vai fechar caminho. Nós não precisamos termos medo disso, porque o nosso Deus, o Senhor Jesus, é mais forte do que toda a força do mal. Nós somos guardados, protegidos por Ele. Então, através da fé, nós somos revestidos de poder e de graça, e Ele não tem domínio sobre nós, porque nós somos marcados pelo sangue de Jesus. Como lá na matança dos primogênitos, Deus mandou que as portas, as vigas das portas, os umbrais, as vigas, a parte superior da porta, os umbrais da porta, as partes laterais, fossem marcadas com o sangue do Cordeiro Pascual, porque quando o anjo da morte viesse,
a casa que estivesse marcada, ele não entraria, não causaria transtorno na matança de primogênito, mas por causa da marca do sangue. Nós somos marcados para sermos vencedores, então por causa do sangue de Jesus, o mal não pode nos atingir. Então tenhamos essa confiança, essa fé, essa segurança em Deus. Não perca, com todo esse transtorno, com todos esses problemas dos últimos dias, nós estamos marcados. Ele pode até ferir o corpo, mas ele não tem poder de atingir a nossa alma. Então tenhamos muito cuidado com a nossa vida e coloquemos a nossa vida na mão de Deus em qualquer que seja a circunstância, que somos marcados como vitoriosos. O versículo 3 aí diz: andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Andávamos fazendo a vontade da nossa carne e aquilo que pensávamos, praticávamos desenfreadamente. Então, Deus, refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Aí ele diz assim, estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne, como resultado éramos filhos da ira. Isso é condenado e desprovido do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Então, aprove a Deus nos conceder a vitória e que sejamos agradecidos, não deixemos Satanás nos influenciar, coloquemos nossos pensamentos nas mãos de Deus, sejamos dirigidos pelo Espírito Santo, peçamos sempre ao Senhor que nos encha com o poder, com a sabedoria do Espírito, para que Satanás não venha influenciar nossos pensamentos. Que antes nós não tínhamos compromisso com Deus, então tínhamos nossos pensamentos influenciados pelo mal, com imoralidade, com maldade no coração, com vingança, com ira, com revolta, com coisas transtornantes. Mas agora temos a graça de Deus em nós, então nós pedimos a Deus a direção e a sabedoria necessária para que não sejamos influenciados pelo mal. Então, que o Espírito Santo aplique em nossos corações aqui esse desejo, de não vivermos a vida que vivíamos antes, dominados pelo pecado. Agora vamos ao segundo tópico, que fala sobre vivificado pela graça. Nós fomos vivificados pela graça de Deus. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça, por meio do seu beneplácito, seu próprio consentimento. Ele declara o seu amor, nos arrancando do lago de lodo, do lamaçal do pecado, e nos firma os pés na rocha por meio da fé. Ele bateu em nossos corações e nós atendemos, aí ele entra e traz alegria para o nosso coração e tem alegria conosco. O primeiro subtópico aqui do segundo tópico vai falar sobre alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever
os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da graça da raça humana, começando com uma conjunção adversativa. O apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou. Então, ele mostra aqui a grandeza. Ele dá uma paradinha para mostrar o seguinte: nós não merecíamos, nós estamos totalmente desprezível, mas aprove a Deus, pelo seu muito amor para conosco, nos concedeu pela sua riquíssima misericórdia, pelo seu muito amor, e nos concedeu a salvação por meio da fé na obra realizada por Jesus. Aqui, ó, o ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. Então, esse ato de amor, essa misericórdia, essa compaixão, Deus se compadeceu de nós e, acima de tudo, ele mostrou a sua simpatia, ele achou graça em nós, que não merecíamos, indignos, mas ele nos concedeu por essa graça. Ele disse, ó, a carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, misericordioso, mas abundante em misericórdia, e essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. Então, é a declaração do amor de Deus. A Bíblia nos enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Então, a magnitude do amor foi o que Jesus falou lá com Nicodemos. E algumas pessoas dizem que o escritor não conseguiu nem encontrar uma palavra para dar uma explicação, clareza sobre esse amor, ou medir o amor de Deus. É impossível medir o amor de Deus. Por isso que ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Desculpa. Então Deus amou o mundo de uma maneira sem explicação. Não há palavras que possam descrever o amor, a grandeza de Deus para com o mundo. O mundo que ele fala aqui é o mundo humano, não é o cósmico, não é o mundo do pecado, mas é o mundo humano. Deus amou os homens. Poderia estar escrito: Deus amou a humanidade de tal maneira. Mas Deus amou o mundo, dando ideia coletiva de seres humanos. Então, a gente é esclarecido aqui acerca de que é fruto da graça de Deus a nossa salvação. É o amor de Deus. Aí o segundo subtópico fala dessa maneira, ó, vivificados por sua graça. Nós fomos vivificados, fomos tirados da morte para a vida, ó, descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos. O apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que
Mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. E, ou melhor, essa frase quer dizer que nascemos de novo, não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem méritos, sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça e por favor imerecido. Então, graça é favor imerecido. Recebemos tudo não porque somos bonzinhos, somos melhores que alguém, porque somos mais estudiosos, mais capazes, ou mais bonitinhos, mais gordinho, mais magrinho, qualquer coisa assim, mais bonitinho ou menos bonitinho. Não, recebemos por causa do amor, a graça de Deus, favor imerecido, aprove a Deus nos conceder. Então, precisamos sermos agradecidos à graça que nos alcançou. Então, temos que termos essa consciência, fomos vivificados, saímos da morte para a vida quando recebemos Cristo como Salvador. O terceiro subtópico aqui do segundo tópico fala sobre exaltados por sua graça. Ele também nos exaltou pela sua infinita graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Assim, ao conceder das bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido, favor que Ele nos concedeu sem que nós merecêssemos. Então, louvores e glória, honra seja dada ao Senhor pela nossa salvação. Então, nós recebemos, a Bíblia diz que nós seremos co-herdeiro com Cristo. Cristo herdou uma bênção grandiosa, como foi falado aqui, juntamente com Ele, que ele diz que nós, como homem, nós recebemos os mesmos benefícios alcançados por Cristo, que é a ressurreição. Vamos ressuscitarmos. Já temos a primeira ressurreição, que é a ressurreição espiritual, que fomos vivificados, saímos da morte para a vida, quando recebemos Jesus como Salvador. E recebemos a vida eterna, galardão nos céus. Jesus recebeu, as recompensas de Jesus recebeu por causa da obra realizada pela sua obediência. Nós seremos co-herdeiros com Ele, herdaremos juntos com Ele. Tudo o que Ele fez foi em favor da humanidade. E vamos para o terceiro tópico, que fala sobre a salvação não vem das obras. É bom que tenhamos esse esclarecimento, que algumas linhas religiosas pensam que poderão se justificar diante de Deus por prática de boas obras. A bem da verdade, irmãos, que todo salvo deve ser praticante das boas obras. Mas ele pratica boas obras porque é salvo, não para ser salvo. Então, isso que a gente precisa colocar em mente.
aqui a introdução aqui desse tópico, terceiro tópico, vai falar sobre a salvação não vem das obras. Ele diz assim, ó, em Efésios capítulo de número 2, versículos 8 a 10, Paulo revela que a salvação não depende das obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Aí, porém, uma vez salvo, o crente deve praticar boas obras. Então, o crente pratica boas obras porque é salvo, não para ser salvo. Então, isso tem que ter, nós temos que ter em mente essa consciência, essa convicção. Primeiro subtópico aqui do terceiro tópico fala sobre graça como meio de salvação. Graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão e do pecado, e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Então, querido, é só quem recebe Cristo como Salvador que vai herdar essas bênçãos descritas aqui nos versículos de 1 a 7 da carta aos Efésios. Então, a gente precisa de, como cristão, guardar a palavra, como já disse, praticar o que é bom, não para si, mas porque em reconhecimento ao que Deus fez por nós, a gente passa a viver em novidade de vida. Ele dá continuidade dizendo, a palavra graça é traduzida do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus e por meio da graça de Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Então, a graça de Deus vem sobre o homem e Deus dá entendimento para que o homem exercite seu livre-arbítrio. Exercendo o seu livre-arbítrio, ele faz a boa escolha, a escolha ao lado de Cristo. Então, o homem tem direito de escolher, quer Deus ou não quer Deus. Se ele não quiser, é a escolha dele, como ele diz, ele vai exercer o livre-arbítrio. Como a gente diz, Deus não está fazendo injustiça, porque ele deu ao homem direito de escolha. Quando diz a questão da predestinação, a predestinação está aí, a decisão é essa. Você é predestinado para a salvação, depois dessa atitude aí. Você exerceu o seu livre-arbítrio, aí você decidiu por Cristo, já foi predestinado para a salvação. Recusou, está predestinado à perdição. Mas tudo foi estabelecido antes da fundação do mundo. Então ele continua dizendo aqui, todavia, ainda assim o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação ou perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Se ele quiser resistir, não quer salvação, amém. Deus não vai empurrar ninguém à força, puxar ninguém pelo braço, não. Pela graça, o seu salvo por meio da fé. Isso não vem de vós. Não, o Espírito Santo convida, ele não obriga. Se você quiser receber, você recebe a salvação. Se não quiser, continua perdido. Então,
o convite do Espírito Santo para que o homem mude de vida, decida pela salvação. Mas se o homem não quiser, ele vai exercer o seu livre-arbítrio e vai estar eliminado da salvação porque rejeitou. A fé deve ser considerada como a aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é resposta à graça de Deus através da qual recebemos a salvação. Então a fé, você vai administrar a sua fé. Se você entender que a obra realizada por Jesus é valiosa, você sentir a graça de Deus e responder com quebrantamento e aceitar o favor de Deus, você ser marcado para a salvação. Se você recusar e quiser resistir a Deus, preferir os prazeres do pecado, preferir viver na vida mundana, no oba-oba, aí o problema já não é de Deus. O problema é teu, a tua escolha. Você quis a perdição. Mas o convite de Deus é porque você receba a salvação. O segundo subtópico do terceiro tópico vai falar sobre obras como evidência da salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, não vem de vós. Quer dizer, ela é de Deus, vem de Deus. Trata-se da salvação pela graça, que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica que se trata de recompensa, ou melhor, que não se trata de recompensa alguma de ato humano. Essa afirmação exclui a possibilidade de alguém ser salvo pelo esforço pessoal. Então, salvação não é pelo esforço pessoal, não é pela bondade de ninguém, não é pela santidade de ninguém antes. Eu sou salvo porque eu nunca matei, nunca roubei, nunca fumei, nunca briguei, nunca adulterei, nunca me prostituí, não minto, eu não sou idólatra. Algumas pessoas costumam querer justificar assim: se eu faço as coisas é porque Deus permitiu. Deus está convidando você para ser salvo, você rejeita a salvação, que é uma preciosidade de riqueza, o dom precioso que Deus concede ao homem, você recusa e quer ter direito, quer ser salvo sem... O único caminho para a salvação chama-se Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele é o único caminho. Você não quer andar nesse caminho, mas quer ser salvo por meio das suas justiças, das suas obras. Isso não é concebível por Deus a homem algum. Jesus é o único caminho de salvação. Então, sem Jesus não tem jeito. Boas obras não vão te salvar. Autojustiça não vão te salvar. Sua autovigilância de não fazer coisa errada, de nunca ter pecado, nunca pecou. Se a Bíblia diz que todo homem é pecador, então é preciso que entendamos isso. Ele dá continuidade dizendo: como a salvação é uma realização divina, agora fomos feituras da sua criação. Agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Então, em Cristo somos criados para boas obras. Isso, em Cristo somos criados para boas obras, porque fomos feitura da mão de Deus, em Cristo. Então, o cristão não pode viver fazendo as coisas erradas, mesmo que ele reconheça a bondade de Deus, porque ele não
As obras não são para salvar, mas os salvos devem praticar as boas obras. Entendeu? Não para ser salvo, mas porque é salvo. Uma transformação ocorreu agora em Cristo, somos uma nova criatura e as coisas velhas já passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras mais. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados, orientados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação. Então, praticamos as boas obras, não para ser salvo. Estou repetindo isso porque é essencial aqui dentro desse contexto. As boas obras praticadas pelo crente não é para ser salvo, mas porque é salvo. Todo salvo tem que ter cuidado na prática das boas obras. Ele não pode ser abusado. Mas eu já sou salvo. E aí fazer as coisas erradas e querer, não, Deus é bom, Deus tem misericórdia, mas se você pecar consciente, Deus é justiça. Então, você vai pagar o preço dos seus erros, principalmente aqueles erros conscientes. Você está consciente de uma coisa errada, mas você faz assim mesmo, querendo se justificar na bondade de Deus. Então, tem que ter muito cuidado. A conclusão diz assim, antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nós nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente das nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Então, a partir que recebemos Jesus, começamos a abandonar as obras infrutuosas e a praticar as boas obras. Mas não é para ser salvo, é porque já fomos salvos. Agora, quem pensa que pode se justificar a Deus porque é praticante de boas obras, mas rejeita o plano de salvação, está perdido do mesmo jeito, cheio de boas obras. Boas obras não são para salvar. Boas obras é porque é salvo. Então, que entendamos essa palavra e que vivamos essa comunhão com Deus, vivamos esse amor de Deus, reconhecendo que somos libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então, fomos libertos para viver em novidade de vida, para agradarmos a Deus. Então, lutemos em favor da causa e um dos inimigos mais terríveis de ser vencido são os nossos próprios desejos. Está dentro de nós. O maior gigante que a gente enfrenta está dentro de nós mesmos, os desejos da nossa carne. Mas eles são vencidos por meio da graça de Deus. Busquemos na palavra a orientação e vivamos para a glória do nome do Senhor. Receba essa palavra nessa escola bíblica, que é uma escola que não para de crescer. É uma escola que é um verdadeiro seminário semanal que traz a orientação que precisamos para, como igreja, estarmos revestidos da graça e da sabedoria de Deus para crescermos e levarmos outros a crescimento. Que Deus nos abençoe para a glória do nome de Jesus. Amém.